Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Eu estou fazendo uma dobradinha hoje, viu, gente? Não é sempre que você consegue uma agenda como essa. Então, ele já veio aqui gravar um podcast e a gente já emendamos aqui mais 2 episódios com o paciente. Eu estou falando do professor Dr. Gustavo Mota, que nos deu a oportunidade de poder falar um pouquinho da experiência, né, do paciente, né, juntamente com ele. E para a gente é uma honra poder compartilhar, né, esses casos que ele sugeriu para que nós pudéssemos estar conversando com esses pacientes. Tivemos a Maria Paula, né, que nós falamos sobre o caso dela, e agora nós estamos recebendo mais um paciente, o Cássio Puterman, que foi um paciente, diria que ímpar, né, dentro, né, um paciente ímpar, porque esse paciente ele tinha um tumor benigno na articulação, que essa palavra ainda eu não tinha ouvido falar, osteocondroma. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Juntamente com uma cirurgia ortognática que ele fez maxila, mandíbula e mento. É o paciente do professor Dr. Gustavo Mota, meu amigo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, Ismael, pelo convite. Acho que hoje, nesse momento, é um momento especial, acho que para a classe da bucomaxilo, porque, como você mesmo disse, ninguém passou essa experiência de poder trazer uma pessoa que passou por a situação que ele passou, que a gente vai contar daqui a pouco, e ele mesmo expor para vocês. Eu acho que isso faz com que cresça a especialidade, os pacientes entendam a dificuldade cirúrgica e nós, cirurgiões, ficamos felizes por ele acreditar no nosso trabalho para que a gente continue cuidando dele, para que ele fique bem, e graças a Deus ele está bem. E tem um detalhe que nós não falamos. Esse paciente ele passou pela cirurgia 2 vezes. Então, eu quero agradecer aqui ao professor Dr. Gustavo Mota, que normalmente, professor, a gente ouve muitos relatos de paciente que fez a cirurgia ortognática, mas quando tem uma segunda intervenção, normalmente, dificilmente você consegue tirar o porquê, o que aconteceu, né? E quando você se propôs a trazer esse episódio para a gente e o paciente, cara, eu fiquei assim muito honrado, e isso só mostra a referência que você tem dentro da especialidade, poder falar para esse cirurgião bucomaxilo, para esse aluno de graduação que nos acompanha aqui no canal da Bucocast e relatar todo o caso desse paciente. Nosso muito obrigado, viu? Imagina, obrigado a você. E mostrar que a cirurgia tem complicação, né? A gente às vezes fica nessa geração que a gente só vê o antes e depois, fica olhando só a mídia social, que a vida é fácil, e não é fácil. Pelo menos para mim, Gustavo Mota, cirurgia ortognática, ela é difícil. E o que eu acho que facilita é a amizade que você cria com o paciente. E o paciente acaba confiando em você para que você execute um bom trabalho. Mas é óbvio que a gente vai falar de complicação hoje, né? As complicações elas só acontecem com quem faz, e óbvio que a gente treina ao máximo para a gente não ter a complicação. Mas, infelizmente, ela pode acontecer, né? Pode acontecer. Cássio Puterman, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast e poder relatar, né, toda essa trajetória sua aí, juntamente com o professor Gustavo Mota. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Um prazer compartilhar aí o meu relato com uma audiência mais ampla. Cara, vai ser um prazer para a gente poder ouvir um pouco da sua história. Começando por você, professor, eu queria que você falasse aí, para que a gente pudesse abrir aqui esse podcast, como que chegou esse paciente para você. Tá. A gente vai... primeiro eu vou falar do primeiro procedimento cirúrgico. Pois tá? Eu não lembro como que você veio para mim. Como que eu cheguei? Foi uma indicação de paciente, né? Desculpa. Eu recebi uma indicação de paciente, aí o Cássio foi no consultório, ele acabou indo no consultório, e aí eu perguntei para ele onde era uma região boa de São Paulo que ele pudesse fazer o tratamento ortodôntico. Ele falou que era uma região de Perdizes, né? Aí eu falei, tem uma pessoa que tem uma experiência boa para esses tipos de paciente, até porque teu caso não é um caso convencional de cirurgia ortognática, teu caso precisa de uma experiência boa. A gente indicou para a doutora Carolina Toledo, que ela tem uma experiência boa nesses tipos de paciente, e aí ele foi até o consultório dela para iniciar o tratamento ortodôntico. Antes de você dar sequência, eu queria que você falasse do diagnóstico dele. Tá. Como que ele chegou para você? Tá. Ele chegou para mim, me procurando, porque ele falava que a mordida dele não era boa. Ele tinha uma mordida que não encaixava nada com nada. Quando eu olhei o caso dele, era uma simetria realmente bem acentuada. Então, imagina que a gente engrena os molares, né? Quando a gente fecha a boca, né? Todo mundo engrena, encosta os molares. Ele encostava um lado e cabia quase um dedo e meio do outro lado.
de tão grande que era a mordida aberta, sem contar a simetria que ele tinha. Então ele tinha uma alteração do plano oclusal horizontal, que é aquele plano reto, ele tinha uma alteração da simetria facial e ele tinha uma alteração do ângulo da mandíbula, que a gente chama de IO. Então, das assimetrias faciais, ele tinha 3 alterações. As 3 alterações da simetria facial apresentava no caso do Cássio. E causado por esse osteocondroma que ele tinha na articulação. Aí eu expliquei para ele que nesse tipo de caso a gente precisava fazer uma remoção desse osteocondroma junto com a correção do osso para corrigir o osso e deixar o rosto simetricamente correto e a mordida, a oclusão correta. Essa simetria que ele desenvolveu foi justamente por conta desse... Do tumor. Do tumor? Do osteocondroma. E ele, quando começa, ele evolui, qual que é o tempo? É assim que... A diferença do osteocondroma da hiperplasia condilar é que a hiperplasia condilar tem um crescimento mais lento e o osteocondroma é um crescimento mais rápido. O osteocondroma ele desenvolve de um tamanho bem maior do que uma hiperplasia condilar. A hiperplasia condilar simplesmente cresce o côndilo, mas não desenvolve de tamanho. Já o osteocondroma ele fica de um volume, normalmente um volume bem maior, que foi o que aconteceu no caso do Cássio. Ô Cássio, como que você percebeu o problema, né, inicial? O que você sentia? Me relate aí um pouquinho desse início aí, quando você percebeu a situação. Eu sempre tive uma assimetria, né? Você já sabia disso? Quando eu falo sempre, estou falando de eu olho fotos minhas de 20 anos atrás e é fácil perceber. Isso nunca me incomodou. Nunca foi um detrator da minha autoestima, vamos dizer, algo que me impediu de ter confiança, algo que me impediu de arrumar emprego. Eu não tinha essa questão estética tão forte. O que deu tempo suficiente do tumor se desenvolver enquanto eu não tinha essa questão. E aí, quando eu fui num dentista de rotina e ele pediu para tirar uma radiografia dessas que planifica, isso em agosto de 2022, mais ou menos, apareceu lá aparente perda óssea no processo coronoide. E aí ele falou, olha, isso aqui é um pouco estranho, acho que você deveria ir num profissional de ATM verificar o que é. E aí fui nesse profissional de ATM e eu nunca tive esses sintomas de dor de cabeça, de não conseguir dormir, bruxismo. Eu não tinha esse quadro clínico mais grave que muitos pacientes têm, né? E quando eu fui, ele olhou a radiografia, falou, pelo que eu tô vendo no 3D, o 2D aqui da radiografia dá uma enganada um pouco. Não acho que você tem uma perda óssea necessariamente, mas vamos ver. Aí ele fez aquele exame, parecido com o de ortopedista mesmo, que ele vai te apertando até achar um lugar onde dói. Aí uma hora conseguiu achar um lugar que doía. E ele falou, olha, muito provavelmente esse é o teu diagnóstico, você tem alguma atividade celular aí que está aumentando essa sua simetria conforme a gente está aqui levando a vida. Primeiro você faz uma tomografia e da tomografia você faz... a gente pensa no que a gente faz depois. Fiz a tomografia 3, 4 dias depois dessa consulta clínica e felizmente a lesão era circunscrita, né? E aí você já descarta as piores hipóteses e aí ele fala, não, tudo bem, temos tempo, temos que agir, mas não é um negócio que você tem que correr para o centro cirúrgico, enfim. Vai ser um quadro cirúrgico, você vai precisar fazer uma preparação ortodôntica e eu tenho alguns profissionais para te indicar. E eu comecei a fazer a minha entrevista de profissionais, a minha diligência. Suas pesquisas. Falei com 4 cirurgiões. Felizmente cheguei no Gustavo e a primeira dica que eu daria para qualquer pessoa que está pensando, fale com 10. Eu acho que assim, 4 pareceu bastante, mas cada um tem o seu protocolo, cada um tem a sua diferença, verdade, tem a experiência, cada um tem um viés da literatura diferente e o seu caso vai encaixar melhor com o outro, entendeu? E se no 10º não encaixar, procura o 11º, enfim, por mais penoso que seja esse profissional, porque esse processo, né? Porque eu acho que é uma escolha também de você escolher o profissional por todo esse périplo, né? Sim. Acho que é uma parte importante, assim, de achar alguém que você cria essa relação de confiança.
Enquanto isso, também, depois da tomografia, eu fui fazer uma cintilografia para ver se estava ainda tendo atividade metabólica ou se o crescimento já tinha parado. E aí, felizmente, também a atividade metabólica era só aqui, porque às vezes quando você faz cintilografia dá atividade metabólica em outros lugares, né? E você pode estar tendo no quadril um descompasso, enfim. Aí você vai precisar de outros profissionais, o quadro é ainda mais complexo. Fechado o diagnóstico, e isso já foi um processo complexo, porque demorou uns 2 meses, mais ou menos, para fechar esse diagnóstico entre exames e entrevistar todos os profissionais. Eu optei por seguir o tratamento com ele e com a doutora Carolina Toledo, que foi a ortodontista. Então, eu fui primeiro nele e depois na ortodontista. E 3 meses depois do diagnóstico, comecei a preparação ortodôntica com o aparelho. Começou primeiro em cima, depois embaixo. E aí começa aquele processo complexo, né? Você vai se preparando, você, paciente, você não sabe exatamente como que tem que estar a tua preparação para ir para o centro cirúrgico. Por outro lado, eu tinha uma atividade metabólica que jogava contra a preparação ortodôntica, né? Então não poderia ter a preparação perfeita e fica aquela coisa meio janela meteorológica de lançamento de foguete, assim, né? Quando que vai ser a data melhor, pensando no vetor que está agindo para preparar e no vetor atividade celular que está agindo para despreparar, vamos dizer assim, né? E aí, depois de um pouco mais de... Deu 9 meses de preparação ortodôntica, fui pro centro cirúrgico para fazer a primeira cirurgia. Doutor, nesse caso, o paciente ele tem que fazer o preparo, mesmo ele tendo um problema como tumor, ele tem que passar pelo preparo ortodôntico. Como o Cássio falou, tem algumas condutas, né? Eu gosto de fazer tudo de uma vez só. Tem alguns cirurgiões que fariam o seguinte: tira o tumor, aí depois vai preparar ortodôntico e depois prepara para a segunda cirurgia. É uma opção de tratamento também. Eu penso se fosse na minha boca. Se fosse na minha boca, eu gostaria de passar por um procedimento só nesse momento. Mas existe outra conduta de fazer 2 etapas. Tira e depois faz a cirurgia. Existe essa conduta na literatura. Eu, particularmente, gosto de fazer junto, que foi o que a gente acabou fazendo no caso dele. Durante o período de tratamento do ortodôntico, começou a sentir dor com relação à questão do problema que você tinha? Como que foi isso, Cássio? Essa é uma boa pergunta, sim. Porque se, por um lado, antes eu tinha bastante confiança, bastante autoestima e não me pegava tanto essa questão estética, o diagnóstico, esse processo me deixou hipervigilante. Então eu olhava no espelho depois do diagnóstico e via a simetria maior, me incomodava mais com o aparelho. E uma das coisas fundamentais que me ajudou muito nessa preparação foi o acompanhamento psicológico. Eu comecei a fazer terapia e felizmente na terapia eu tinha um vetor ali para discutir essas questões e me ajudou muito na preparação, assim. Que eu imagino que seja algo que não esteja muito presente na literatura também, a importância de você ter um acompanhamento psicológico mesmo, ir lá uma vez por semana, fazer terapia. Pelo menos para mim, me ajudou. Era um caso bem grande, né? A gente depois vai ter a oportunidade de era um Quero caso que você mande esse caso para a gente poder estar... Então, porque eu acredito que isso... Mais um motivo dele ter feito essa atitude de procurar uma psicologia, uma psicóloga, que foi uma atitude dele, mas sem dúvida nenhuma é indicado para os outros pacientes também, no caso dessa deformidade tão grande. Nós estamos falando de uma deformidade grande, nós estamos falando dentro das assimetrias, seria uma assimetria severa, professor? Severíssima, Então, imagina o seguinte, que a gente tem um plano oclusal quando a gente morde. No caso dele, era um plano oclusal deitado que cabia quase 10 centímetros de diferença. Então, imagina o tamanho da diferença que ele 10 tinha. centímetros? Era enorme. Enorme. Porque o osteocondroma tinha quase 20, não era? 28. Na minha cabeça, acho que 8 centímetros 8 cúbicos. centímetros, só o osteocondroma. Cúbicos. Fora a simetria de osso. Então, era muito acentuada. Era muito acentuada. E quando você começou a usar, ou quando ele começa a usar o aparelho, piora o caso, não é? Piorou o caso no caso dele. Mas assim, o tratamento ortodôntico, o objetivo dele é piorar o caso para você corrigir. Sim, nesse caso, já estava pior. Ou não? Não, no caso dele. Você entendeu a pergunta? Eu falando, não, porque... Mas é que no caso dele, Ismael, não tinha nem como piorar, porque já estava muito ruim, entendeu? Já era aquela situação. Era mais alinhar, porque o problema dele era mais ósseo e mais de ângulo de base de mandíbula. Era mais isso do que propriamente a mordida. É óbvio que a mordida estava ruim, mas causada pelo osteocondroma. Entendeu? Qual que é o maior desafio, professor, nesse caso aí? O planejamento a correção simétrica, né? O paciente ficar simétrico e você tirar todo o osteocondroma. Porque se eu deixo uma célula do osteocondroma, ele volta a crescer.
Entendeu? Esse é o Hoje desafio maior. hoje eu teria operado ele de novo se tivesse crescido de novo. Se eu não tiro ele corretamente, se eu não tiro ele inteiro, eu deixo um pedaço dele, ele cresce de novo. Mas isso é um fator que o paciente ele está ciente que isso pode acontecer. Tá ciente, mas eu nem falo porque a gente confia na nossa técnica cirúrgica. Mas, né? tá Mas pode sujeito. acontecer. Pode acontecer. No ato cirúrgico, porque esse oticondroma está bem perto da artéria maxilar, né? Então, muitos cirurgiões têm receio de mexer ali. Então, assim, eu acabei, assim, a gente acabou fazendo, né? Porque a gente acaba, graças a Deus, tendo uma rotina nisso, mas é uma estrutura bem perigosa, né? Bem Na perigosa. região. Bem perigosa. E Cássio, como que foi para você? Você falou que você fez um acompanhamento psicológico, lidar com essa situação da ansiedade, né? É uma doença, né? Esse tipo de tumor, né? Ele não tinha, ele tinha um problema, ele estava doente. É uma doença. É uma doença. Foi difícil. Foi bastante difícil. Porque você tem que construir uma relação de confiança com a equipe, com o tratamento, e esperar, né? Esperar, estar preparado, enfim. Então, foi bastante difícil. Essa cirurgia, quantas horas, doutor, a gente teve dessa cirurgia aí o do Cássio me Cássio? falou que foram 9 horas, mas eu acho que não foi tudo isso. Talvez 9 horas todo o tempo cirúrgico. Talvez umas 7 horas acabou sendo. Que é um tempo que, na verdade, ela é adequado para esse tipo de procedimento? Ou é uma cirurgia que quando você abre, é que você vê o que você tem ali? Não, o que eu você acho vai... que a Como gente que é já isso? calculava que ia ser uma cirurgia mais demorada do que uma cirurgia ortognática de 2 horas. Sim, a gente já sabia sim. que ia ser. Até por causa da fixação da mandíbula depois. Mas é um caso extremamente atípico de qualquer tipo de cirurgia ortognática que ele ia sofrer, né? Então a gente já sabia que ia ser uma cirurgia mais lenta. Eu já avisei a família que ele não ia embora no mesmo dia, ele ia embora provavelmente depois Precisou de 2 ficar no dias. UTI ou não? Não precisou. Não. Já foi direto para o quarto. E é uma cirurgia comum, doutor? Com relação a Comum nos esse pacientes, tipo de sim, quando os pacientes têm. problema? É que normalmente, assim, né? O caso do Cássio acabou estando muito grande, talvez pela idade dele. Se ele tivesse abordado isso com 18, 19 anos, ia ser bem pequenininho. Aí ficou nessa situação por causa que foi deixando. Se tivesse hoje, já está maior ainda. Você não tinha consciência que você tinha esse problema? Você não tinha... Eu não fiz esse diagnóstico. Você não fazia ideia? Não. E Que pelo tinha uma ta- atividade celular rara Não, ali, tipo, crescendo tecido ósseo, não. Você tem uma ideia, mais ou menos, quantos anos, assim, pelo Começou tamanho a que crescer? você... Que ficou? Você estava quantos anos quando a gente operou? 35. 35. Pode colocar aí uns 20 anos, fácil. Vai, uns 15 anos, com certeza. Com certeza. E o paciente não sente nenhum tipo de dor? Alguns pacientes sentem dor contralateral. Porque o que acontece? Desse lado começa a crescer, começa a esmagar o outro lado. Aí o outro lado tem côndilo. o côndilo do outro lado. Começa a ter uma degeneração e uma dor articular contralateral, que é do outro lado, e uma luxação do disco. E aí a gente tem que operar o outro lado. No caso dele, não precisou, porque ele não tinha isso. Então a gente operou só o lado patológico mesmo. Mas tem caso que eu tenho que tirar o osteocondroma e fazer o reposicionamento do disco com uma cirurgia aberta para reposicionar o disco do outro lado. Nesse caso dele, não foi preciso colocar uma prótese? Não precisou porque é um crescimento do osso, não uma degeneração. Quando é prótese, quando está degenerando, você tem que tirar um pedaço. O dele não. É o côndilo, está crescendo em cima do côndilo. Então eu só volto o côndilo ao tamanho natural. Entendeu? Entendi. Então não precisa. Ou seja, o osso dele estava saudável. Estava saudável. Em cima dele. Aí a gente tira com um pouco de margem, né? Óbvio, tira um pouquinho mais para poder tirar. Mas é uma dificuldade cirúrgica tão grande quanto uma prótese, né? E o pós-operatório desse paciente, do caso dele, é tão parecido do paciente da cirurgia ortognática normal ou é mais complexo? Difícil, é mais difícil. Até porque acho que até ele vai falar um pouco do sim, pós dele. Sim, eu quero saber de você. Eu já sabia que ia ser um pós-operatório pior. Como movimenta muito, tem um nervo, né, que levanta a sobrancelha, às vezes esse músculo, esse nervo, ele para de trabalhar. Então tem umas sequelas que são piores do que uma cirurgia ortognática tradicional. Como que foi para você, Cássio, esse pós-operatório? É previsível ou não, doutor, esse pós-operatório, do que ele vai sentir? É previsível pela dificuldade do ato cirúrgico. Mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados de alimentação, mais tempo, todo do ponto de vista tradicional. Mas como foi mais tempo cirúrgico, é pior o pós-operatório. É o que a gente está falando de tempo cirúrgico. Uma cirurgia de 2 horas é melhor que uma cirurgia de 6.
entendeu? É mais tempo cirúrgico. Como que foi para você, o pós? Não, foi dificílimo, assim. Porque você sai do centro cirúrgico e volta um bebê de 1,80 m e 75 quilos, né? Você perde totalmente a autonomia para se nutrir, a dicção muito prejudicada, porque também eu botei uma placa no maxilar, né? Que a gente tirou 6 semanas depois. Que é a segmentação de maxila. E aí ela fica muito... muito desconfortável. Ela é desconfortável e ela prejudica muito a dicção, né? Você não tem essa clareza, essa capacidade de se articular. E então você soma essa diminuição do aporte calórico, todas as drogas que você toma na cirurgia, anti-inflamatório, antibiótico, enfim. No meu caso, teve que pôr sonda também, né? Então, depois você fica sem sensibilidade ali. Eu não sabia se eu estava com vontade de urinar ou não. Tem que ficar com o papagaio. Então, assim, todos esses desconfortos, você tem até, no meu caso, até dificuldade de entender o que está incomodando mais, sabe? Eu nem fiquei tão roxo, mas era uma questão, muita limitação funcional mesmo, uma indisposição muito grande, né? Aí dormi 2 noites no hospital, fui para casa, mas você ainda fica muito... O corpo gastando toda a energia para se recuperar ali, né? Então é muita indisposição, com um aporte calórico muito baixo. E teve um momento específico, que foi 1 semana, mais ou menos, depois da cirurgia, no qual a cabeça realmente jogou contra, sabe? Porque eu ainda estava com muita restrição alimentar por não conseguir mastigar nada mais sólido. Tava com dificuldade de falar. E eu acho que a boca, ela tem essas 3 funções muito importantes, né? Como uma interface com o resto do mundo. A boca é uma fonte de prazer, de nutrição e de comunicação, no meu caso, até de ofício, né? Tipo, eu ganho a vida falando, basicamente. A comunicação oral é muito importante para minha ocupação. E foi um momento que eu falei, eu não vou conseguir recuperar nenhuma dessas 3 funcionalidades da boca, assim. Durou pouco esse momento, assim. Deve ter durado uns 5 minutos, até que a cabeça te leva para um lugar mais de retomar a confiança, dar tempo ao tempo. E eu acho que é muito isso, né? Você, adulto, a gente esquece do que é essa formação dessas funcionalidades, né? A gente não aprende a comer 1 semana depois que nasce. A gente não aprende a falar 1 semana depois que nasce. E você vai, pouco a pouco, recuperando, enquanto adulto, esse domínio das funcionalidades que a boca te oferece, né? E isso é difícil. Você tinha essa noção, né? Essa noção de que você precisava passar por esse período de recuperação, de retomada. Você tinha isso já claro ou não? Sendo sincero, não. É uma coisa é um processo que você vai construindo na sua cabeça conforme vai se recuperando da cirurgia. Pelo menos no meu caso, né? Eu não sei se... E só aproveitando, eu acho que esse é um momento bem interessante que o Cássio falou, essa dificuldade, e a gente, né, como profissional, tá do lado dele. Né? Fazendo pós-operatório, toda vez que ele vai, tentando acalmar, falando que é difícil, que a placa vai sair, porque a gente segmentou a maxila, ele sabia o que era a segmentação de maxila, por isso que estava com a placa. Então, quanto mais informação a gente passa, melhor o pós-operatório. Mas mesmo passando, quando a cirurgia acaba sendo maior do que o tradicional, que até mesmo você está acostumado, é diferente o pós-operatório. Ele é diferente. Precisou fazer fono ou não? Eu fiz fisioterapia. Fonoaudióloga você não precisou fazer? Não. Tinha uns exercícios e aí dentro dos exercícios tinha algumas coisas. Tem alguns casos que tem que fazer fono, né? Quando mexe... Às vezes quando faz mais prótese também, né? Sim, sim. No caso dele, se tivesse muita dificuldade da físio, provavelmente ia ter que fazer. Mas eu tinha esse receio, assim, porque principalmente fonema de língua estrangeira estava muito incômodo, estava muito difícil para eu reproduzir. Então, cheguei a pensar em fono, mas felizmente fui recuperando pouco a pouco o domínio. A alimentação foi o fator para você assim que mais assim te levou ao estresse total, limite assim de... Eu acho que a alimentação, a dependência, essa sensação de você estar totalmente dependente de novo. Eu lembro nitidamente assim. Você não conseguia comer sozinho, por exemplo?
Eu não tinha disposição para preparar minha comida, por exemplo, entendeu? Então eu precisava De alguém. que a minha mãe... Sim. E comendo papinha em colher de bebê, sabe? E babando. Então eu lembro bem de estar sentado na mesa, realmente um bebê de 1,80 e 75 quilos. Mais difícil. E eu acho que, pelo menos no meu caso, pesou muito também não poder fazer atividade física. Que é uma coisa que eu gosto muito, que é muito necessária para minha rotina. E, obviamente, você não dá pra fazer atividade física nesse pós-operatório. Então, eu acho que essa soma de você estar com o teu aporte calórico muito reduzido, estar dependente, não fazer atividade física e muita droga que você está tomando, né? Porque você continua tomando antibiótico, os analgésicos todos. Toda essa soma foi bem complexo de lidar, assim, na recuperação, para mim. Mesmo o paciente sabendo que tem uma doença, porque o caso dele teve uma intervenção por conta de um problema, de um diagnóstico. Sim. Ele não veio por conta da estética ou por conta da função. O Cássio, não. Mas tem outros que vêm. Mas o caso do Cássio foi extremamente por saber que tinha Pela alguma coisa doença. errada no rosto dele, entendeu? Sim. Tem outros que vêm, né? Quero melhorar um pouquinho. Sim. Mas o caso dele não. Era um caso grande, mas por problema funcional. Pelo fato de ele ter vindo por uma doença, teoricamente, eu imagino que ele teria psicologicamente um pós-operatório mais entendedor, mas não, né? Aí eu acho que o fator de você não conseguir falar, a alimentação, eu acho que independente... E também a dificuldade do ato, né? Porque imagina o seguinte, que tem lá 2 centímetros de tamanho, de repente, dentro da cápsula articular, imagina a cápsula articular, some aquilo. O côndilo vai para aquele espaço, esvaziou um espaço que estava ocupando o osso, mais a cirurgia, aquele espaço esvaziou, encheu de sangue, tem que usar elástico, está segmentada a maxila. É muita coisa, Cássio, você viveu todos os episódios de uma cirurgia ortognática em um único No primeiro dia, dei o segundo daqui a pouco. Num único ato. Esse é um dos casos que o cirurgião... Não é rotina aparecer isso dentro do consultório, né, doutor? Falar que é mentira. Não é, né? Não é rotina, né? Isso não é, mas acontece, lógico. E tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado do ponto de vista de deixar o paciente tranquilo na conversa, na primeira consulta, né? Deixar o paciente saber o que você está falando. E no pós-operatório, deixar ele seguro. Não, calma, vai passar, é assim, tem o espaço, está com segmentação. Então, quanto mais informação, por isso que eu falo, quanto mais informação você passa para o paciente, mais seguro ele fica em você. Essa relação, essa comunicação no pós-operatório, isso foi muito importante para você, né? Poder entender todo o processo. Por mais que o cirurgião ele te passa previamente, mas depois que você realizou a cirurgia, isso como que foi para você, Cássio? Assim, a não ser que você tenha uma formação de medicina, eu acho que você nunca vai entender o processo, né? E mesmo que você tiver de medicina, hoje em dia as coisas são tão especializadas que a assimetria de formação ela é muito grande, né? Então, pelo menos para mim, foi mais assim, olha, eu não vou conseguir ler 1 milhão de papers nessa preparação, não vou conseguir mudar a minha trajetória profissional, eu preciso confiar, sabe? Pelo menos para mim, funciona mais do que tentar entender no detalhe, mas, que placa que você vai colocar? Para mim foi mais um momento de entender mais macro e confiar mesmo no processo, sabe? Doutor Gustavo Mota, agora para a gente finalizar esse podcast, vem a segunda parte desse episódio que você precisou fazer uma intervenção e qual foi a razão e o motivo. Eu queria que você falasse aí o problema, o que fez com que você tivesse fazer essa segunda cirurgia. O Cássio, ele ficava indo para o Rio e voltando. Então a gente conversava muito pelo WhatsApp, né? Até que um dia ele mandou uma foto de um parafusinho, né? Ele mandou uma foto de um parafusinho, eu falei assim, Cássio, não é normal esse parafusinho, mas... Como assim ele mandou uma foto de um parafuso? Um parafuso, que soltou um parafuso da Da mandíbula. Falou, tô sentindo que dá... soltou, mas ele não pegou o parafuso. Peguei. Escovando o dente. Tem uma foto aqui, posso te mostrar. Verdade, cara. Ele mandou a foto. Eu falei, já me deu um frio na barriga. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, Cássio, vamos observar, porque... provavelmente às vezes solta, mas o osso deve estar consolidado, mas não tinha dado tempo de consolidação. Então eu falei, tem que torcer para esse osso estar no lugar e o que tiver lá esteja segurando. Até que depois, 2, 3 dias depois, um dia ele falou, Gustavo, tá inchando. Aí eu falei, ai meu Deus. Demorou um pouco mais. Demorou mais? Demorou uns 40 dias. Para inchar? E no meio do caminho a gente fez uma tomo e a tomo também não deu o diagnóstico de que a coisa estava tão ruim como... Tão ruim.
Isso eu já... Tá vendo? Coisa ruim a gente esquece. Eu lembro que ele tá bem, entendeu? Então, assim, aí aconteceu isso, eu tomo, aí passou 40 dias, ele inchou. Aí eu falei, bom, ele inchou, entra com a medicação. Aí eu falei para ele, vem para São Paulo. Aí ele veio para São Paulo, eu falei, Cássio, a gente tem 2 opções. Uma opção é eu te bloquear, deixar você amarrado, que é o que a gente conversou há pouco tempo atrás. Para poder Consolidar sozinho. sozinho. Porque a mordida dele estava boa, só que ele estava inchado. Falei, ó, eu te amarro, e a segunda opção, que é a que eu quero fazer, é fazer uma nova intervenção cirúrgica. Porque aí cola, se ele não tem movimento, o osso vai ali... Gruda, entendeu? Gruda, porque a mordida estava... Agora, se ela torta, não tem que fazer. Falei, Cássio, então você tem essas 2 opções. Ou a gente te bloqueia, ou eu faço uma nova intervenção, e a gente interna no hospital. Aí ele falou assim, quero tentar ficar bloqueado. Falei, Cássio, tem certeza? Aí ele falou, tenho. Falei, tá bom. Bloqueei ele, falei, ó, você só tira para escovar o dente, mas você tem que ficar bloqueado. No dia seguinte, acho, né? No dia seguinte ele me ligou, Gustavo, não dá para ficar assim, cara. Não, e também eu comecei a ter um quadro de febre, tipo... Ah, ele começou a evoluir ruim, falei, Cássio, chega, meu, vamos internar, cara. Como que foi isso aí, Cássio? Tá certo o que eu falei, né? Foi bem isso. Eu não queria voltar para o centro cirúrgico. Não queria passar por outra intervenção, anestesia geral, enfim. Então, como parecia ter outra opção menos invasiva, eu falei, deixa a gente pelo menos tentar. Mas foi ficando evidente que a segunda cirurgia era necessária. E esse momento é um momento muito ruim. Porque é um momento que você realmente põe em xeque a capacidade do seu corpo de lidar com tantas adversidades, a capacidade da equipe de dar conta de um quadro tão complexo, né? Você fala, Isso é muito comum. Desculpa te cortar, mas isso é uma coisa interessante. É muito comum, nesse momento da complicação, o paciente acreditar em você de novo. Falou, cara, mas por que aconteceu isso comigo, cara? Meu, o cara tem um monte de casos, mas por que comigo? Cara, será que esse cara realmente é... Então, é exatamente isso, dá dúvida de tudo. Então, é muito comum, nesse momento, o paciente começar a ir em outros lugares. É muito comum isso. Porque, assim, no meu ponto de vista, uma vez que eu fiz e não deu certo, na minha cabeça eu vou procurar outro. É, lógico. Eu acho que, assim, vão ter pessoas que vão ter essa reação. Acho que E que tá tudo certo. Tá tudo certo. No meu caso, explicar esse contexto para outro profissional, para mim, ia dar mais trabalho do que benefício. Você foi inteligente, né? Sabe? Porque você estava na mão de um cirurgião que sabia exatamente o que ele já tinha feito. Então, preferi... Eu espero, né? Preferi manter. Mas não tem como dizer que a confiança estava um pouco abalada ali. Lógico, naquele momento, sabe? É super normal isso. Sim, sim. Não, mas a conduta dele foi, assim, acho que extremamente importante, porque... Ele já vinha de um caso complexo, já tinha passado na mão de vários profissionais. Você começar isso do zero é muito difícil. Você entregar para um outro cirurgião, que o cara tem uma outra filosofia, uma outra ideia. Ou seja, né, vamos até o fim, né? E isso é muito bom o que você está falando, só um parênteses, né? E é muito comum acontecer isso, e aí a gente fala que é arquiteto de obra pronta, né? Quando acontece isso, o paciente está totalmente vulnerável, né? Ele está numa situação e aí ele cai, às vezes, num cirurgião que o cara, né, numa outra pessoa, a obra está pronta, o que eu falar, o cara vai acreditar em mim. Então, até é uma sugestão para os colegas, quando a gente pega essas situações, a gente saber lidar com o paciente, porque o paciente está vulnerável e você, cirurgião, também pode ter tido uma complicação. Então, se pôr também no lugar, né, do paciente e do cirurgião que fez. Porque você pode ter certeza que o cirurgião que fez isso, ele não é um cirurgião... Ele não fez para operar duas vezes. Não fez para operar duas vezes, pode ter certeza disso. Sim. Eu falei pro Cássio, Cássio, você pode ter certeza, a gente vai resolver, mas você acha que eu quero fazer de novo? Eu também estou sofrendo com você, entendeu? Quando eu tenho um problema com o paciente, eu vou até a Indonésia para tentar descobrir o problema do paciente. Mas quando eu tenho esse problema, óbvio que eu não queria. Eu opero o paciente para ele ficar muito bem, entendeu? Ninguém quer que faça. Mas isso é uma coisa importante, né? Do paciente saber e os colegas, quando recebem essas complicações, também entenderem isso e não ser arquiteto de obra pronta. Não, e esse fator de risco está dentro da... Principalmente num caso como o dele, né? Muito grande. Pode acontecer. Muito né? grande o caso dele. Pode. E essa segunda cirurgia, doutor, ela é muito mais aí tranquila? A segunda cirurgia... Como que foi a segunda cirurgia? Eu tinha certeza que ia ser tranquila. Tanto que eu falei, Cássio, cara, fica tranquilo, cara. Soltou, eu vou abrir e vou colocar outra placa, coisa aconteceu com outros pacientes, não foi? Eu falei, Cássio, relaxa, cara, vai ser tranquilo.
Eu em nenhum momento falei o que realmente aconteceu com ele, porque eu não esperava isso. Que é o que a gente conversou há pouco tempo atrás. Quando foge a complicação do nosso... Meu, o que é ruim na cirurgia? É quando sai da nossa mão a conduta que você tinha planejado. Aquilo é muito ruim. Tanto que foi o que aconteceu no caso dele. Eu tinha uma conduta, tinha certeza que eu ia fazer aquilo. No meio da cirurgia, eu estava dentro do centro cirúrgico do hospital, o Cássio dormindo, e eu tinha que mudar a conduta. Isso é uma situação muito ruim. Então, por isso que é bom o conhecimento e a experiência para você ter outras técnicas para você poder fugir dessa situação. Que foi o que aconteceu. Aí a gente foi para o segundo tempo cirúrgico depois de quanto tempo? Entre as duas cirurgias, foi 4 meses. 4 meses. Aí a gente foi para a segunda cirurgia. Eu falei, Cássio, você vai dormir em meia hora, eu faço. E foi quanto tempo? Foi umas 3 horas. E qual que foi, assim, o que você encontrou nessa segunda cirurgia? Então, aí eu tinha tomografia, eu já sabia que o osso não estava tão consolidado, da mandíbula do lado direito dele, o resto estava tudo perfeito. E eu sabia que eu tinha que refixar aquela mandíbula. E normalmente, quando eu tenho essas intercorrências, eu faço um acesso, tiro a placa ruim, tiro o osso que não está saudável e coloco uma placa maior, tudo por dentro da boca. Só que por ter algum tempo, o tecido estava muito duro, na hora que eu incisei e fui tentar colocar por dentro da boca, eu não conseguia afastar o tecido do Cássio. Eu não conseguia colocar por dentro da boca. Para você conseguir ter espaço. Para entrar com a placa, não tinha espaço. Não tinha espaço. Aí eu falei, só tem uma solução, de eu fazer um acesso extraoral. E o paciente está anestesiado. E eu não tinha conversado isso com o Cássio. Era o que eu mais ia fazer eu sofrer. Porque todo procedimento que eu faço, eu vou tirar um dente, eu vou fazer uma cirurgia como essa, o paciente sabe tudo o que eu vou fazer. Como é que eu ia aceitar o Cássio acordar e ter um acesso por fora do rosto? Eu jamais teria falado aquilo. Esse foi o maior sofrimento para mim. Não sei nem se você sabe disso. Você falou. Sabe, eu falei? Esse era o maior sofrimento. Aí eu falei assim, cara, mas não tenho o que fazer. Eu tenho que fazer isso por ele. Porque eu vou fazer o quê? Ele vai acordar, ele vai falar assim, você devia ter feito. Óbvio que ele ia ter falado isso. Aí eu acabei fazendo, né? Tava eu, a Amanda e a Dai nessa cirurgia. Por sinal, me ajudaram, foram espetáculos. Se você não faz, você tava correndo o risco de ter uma outra situação. Se eu não faço, ele ia continuar com o mesmo problema. Entendeu? Cara, é uma situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que é o que o paciente não quer. É lógico, ele quer que resolva. Tanto que ele falou assim, na hora que ele acordou, eu falei, eu fiz isso. Ele falei, tudo bem, você resolveu? Ele falou, você resolveu? Eu falei, resolvi. Então, beleza. Entendeu? Aí a gente fez o acesso extraoral, que cada corte que eu fazia nele eu sofria, porque eu não queria ter feito aquilo nele. E aí a gente acabou fazendo a fixação, a cirurgia demorou mais 3 horas para colocar essa placa de reconstrução, porque não conseguia colocar por dentro da boca. E aí fechamos, e aí a primeira situação constrangedora foi falar com os pais dele. Porque estava a esposa, o pai e a mãe, esperando um procedimento de meia hora. Me mandando mensagem no WhatsApp, o anestesista atendendo. Fala, e a cirurgia não acabou? Não era meia hora? Não, tá tudo bem. E aí foi a primeira situação ruim, foi falar com os pais. Porque eu falo que quando o paciente tem a primeira complicação, quem sabe são os pais. Porque o paciente está dormindo. O segundo é o paciente. Você tem que falar tudo. E aí eu saí da sala, pedi para chamar os pais dele, né? Aí veio ele, o pai e a esposa, namorada, não sei agora é a esposa, né? E aí eu falei companheira. Assim, a companheira, falei, a cirurgia foi tudo bem, resolvi o problema. Quando eu falei resolvi o problema, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande, porque e se desse outro problema? Sim. Eu falei, eu resolvi o problema dele, só que aconteceu uma coisa muito ruim, que não é rotina dos meus pacientes, que é um acesso extraoral. E eu tive que fazer um corte no pescoço dele. A mãe dele, né, que ela é mais falante, ela falou, Gustavo, não tem problema, mas você resolveu? Eu falei... O resolveu é de família. Eu falei, eu resolvi, mas graças a Deus agora já está resolvido, mas eu resolvi, mas podia ter uma outra complicação. Poderia ter. Podia expor uma placa, podia soltar um parafuso, olha, entendeu? Falei, não, ela falou assim, então tá bom, tá tudo bem, a gente confia em você. Aí eu saí de lá, eu lembro que eu saí de lá super pesado, né? Porque é muito ruim, né, a situação. E aí o Cássio estava acordando. Na hora que o Cássio acordou, eu falei, e aí, Cássio? Ele fez, não, tá tudo bem, não sei o quê. Falou, Cássio, tá tudo bem, vou fazer o seguinte. Eu não falei nada porque ele estava ainda sonolento. Quando ele acordar da cirurgia bem, à noite eu vou falar. Porque ele vai acordar e vai ter um curativo fora do rosto, ele não vai entender o que é. Aí, da noite que a gente falou para ele, a mãe já sabia, provavelmente a mãe ou a esposa ou o pai já tinha falado que tinha acontecido isso. Quando a gente chegou lá, ele já sabia. Ele falou, não, Gustavo, tá tudo bem. Acho que foi até a Amanda que passou lá, né? Não vou lembrar se foi a Amanda. Como foi para você, cara, depois que você voltou da cirurgia, dessa segunda? Essa segunda foi bem difícil, né? Porque
eu dormi uma noite no hospital antes para começar a tomar antibiótico aquele intraoral. antes. Não tinha quarto disponível, eu tive que ficar num leito de contingência. Então, bem desconfortável, sem janela. E depois também fiquei mais tempo no hospital nessa para ficar ainda com antibiótico venoso. Eu quis fazer uma medicação que chama Rocefin, que é uma medicação mais forte, endovenosa, para não ter chance de dar uma osteomielite. Porque qual que é o problema agora? É a osteomielite. Se der uma osteomielite, aí chora, né? Entendeu? Então, cada vez podia piorar mais. Entendeu? Então... Você decidiu por ele ter um tratamento um pouco mais crítico ali, mais garantido, né? Mais garantido. Aí eu falei, Cássio, você vai segurar aí 4, 5 dias, a gente vai ficar pra você ficar tomando medicação endovenosa. Você já podia ir para casa, mas aguenta aí. Aí ele falou, não, tudo bem, acho que se é para mim... Ele sempre foi muito parceiro, né? Isso é muito bom. Ele falou, não, se é pro meu bem, eu vou ficar. Aí ele ficou, e depois ele teve alta, e aí ele vai falar o segundo tempo aí. Aí eu acho que assim, a recuperação da segunda, apesar dessa dificuldade de ter confiança na capacidade do corpo de lidar com tudo, comparando as cirurgias uma com a outra, a segunda foi mais fácil. Porque ela foi menos invasiva e porque eu já sabia que o meu corpo tinha alguma capacidade de se recuperar, sabe? Porque quando eu voltei pro centro cirúrgico a segunda vez, eu tava levando uma vida normal, sabe? Então eu sabia que dava para recuperar. Então nesse aspecto foi um pouco mais simples, assim, cirurgia versus cirurgia. E para mim, um pouco mais difícil, para não falar muito difícil. Cara, é impressionante, né? Porque assim, a gente tá acostumado aqui só falar de cirurgia ortognática, né? Eu acho que é o primeiro episódio que a gente traz aqui no nosso BucoCast falando de uma reintervenção cirúrgica, né? O que eu acho assim, né? Eu acho que é assim que a gente cresce, né? A Sim, especialidade cresce. Sim. Mostrar só sucesso, a gente mostra, Maria Paula, entendeu? Mas eu acho que isso aqui é mostrar que realmente a cirurgia. A cirurgia, ela é difícil, precisa ter uma boa formação, é importante a experiência, porque os casos, eles estão aí para serem resolvidos. E se você não tem a paciência e o carinho com o paciente, você perde o paciente. Então, se eu não tivesse paciência, com certeza o caso ia procurar outra pessoa. Sim. Não tenho dúvida disso. Sim. Se eu não mostrasse confiança, não mostrasse a segurança que eu ia resolver o problema dele, ele ia procurar outra pessoa. O Gustavo não tá falando nada com nada. Ele, agora quer fazer uma coisa. Ele ia sair fora. Ele não ia ficar comigo. Com certeza. Você disse que antes você não conseguia enxergar esse fator estético, né? E aí depois, durante o processo do preparo, você começou a enxergar que você tinha essa simetria. E hoje, como que você vê? Você conseguiu ver essa diferença do antes e depois? Não, tô super satisfeito funcionalmente, esteticamente. Enfim, tirar o aparelho foi muito bom também. Não, ele tá ficando, o caso dele, dentro da intercorrência, porque foi uma intercorrência, eu considero um caso de sucesso. O difícil, óbvio que eu não queria, né? O difícil é você ter que tirar a placa para você colocar outra no Help. Não, o difícil é você ter o tecido, porque o tecido, quando ele começa a ficar injuriado, né? Ele fica machucado, ele começa a ficar duro. Então, eu não conseguia afastar. Você não tinha espaço. O difícil, eu não tinha espaço. Então, tirar a placa eu até consegui tirar, mas eu não conseguia colocar uma placa grande, porque eu tinha que colocar uma placa maior. Isso era previsível? Era uma coisa que você esperava ou não, professor? Não era. Normalmente já aconteceu isso com outros pacientes, mas não no caso tão grande, que na hora que aconteceu eu já consegui colocar a placa na hora. Mas não de eu não conseguir mexer no tecido. Eu acho que acabou, provavelmente, né? Agora a gente está conversando aqui, mas quando ele falou que demorou 40 dias para inchar, já devia estar começando. Nesses 40 dias já começou o problema. E aí, desde aí, o corpo tentando lutar, ele tomando a medicação que eu tinha passado, e já começou o tecido, entendeu? Duro, injuriado, né? Ele fica. Acabar ficando mais complicado para você. Mas não tem como você prever isso, né? Você foi tentando lidar com os arsenais que você tinha para não precisar fazer uma intervenção. Uma intervenção maior. E infelizmente foi o que aconteceu. Mas eu acho que eu acabei tomando a melhor decisão, porque pelo menos resolvi o problema dele. E terminou tudo bem, né, Cássio? Graças a Deus. Sim, amanhã fazer um enxerto Aí acabou. Pois é. Ainda continua sendo paciente, sinal que deu tudo coragem, certo. né? Pois é. A confiança está muito mais do que, né, às vezes, né, você se propõe para você estar continuando tratando, obviamente porque deu tudo certo. Meu amigo, eu quero te agradecer aí pela participação aqui no nosso canal da BucoCast. Já havia feito podcast antes ou não? Não.
Primeira vez, muito obrigado aí pelo convite e como conclusão, se puder dar um recado para pacientes que estão buscando, eu acho que primeiro procurar conversar com vários profissionais mesmo, busca aquele cujo protocolo faz mais sentido, que você cria mais confiança. Um segundo, apoio psicológico, pelo menos para mim foi fundamental. Um terceiro, rede de apoio, também para mim foi fundamental. Pude contar aí com o apoio da minha família, da minha companheira, tornaram a missão bem mais fácil. E por último, se pudesse afastar do trabalho mais tempo, assim, INSS, os mecanismos que forem, eu acho que acelerei um pouco a volta ao trabalho e isso prejudicou, de certa forma, essa recuperação. É esse planejamento, né? Eu daria esses 4 conselhos, assim. Excelente. E você sabe que um dos conselhos que ele falou e que a gente bate muito nessa tecla é você consultar mais de um profissional. Isso é importante, né, professor? Importante. Muitas vezes, quando eu faço a consulta, eu falo para o paciente, essa é a minha opinião, mas acho importante você escutar a opinião de outras pessoas, porque isso vai te dar mais segurança. Aí você põe na balança se você gostou mais do A, ou do B, ou do C, e vai no cirurgião que você quer. E às vezes você vai até num D. Né? Quantas vezes a gente escuta opinião? Às vezes, vim aqui escutar só uma segunda opinião. Aí eu faço a opinião e falo, não, você está em ótimas mãos, pode seguir a conduta. Aí eu faria a mesma coisa. Entendeu? Acho que isso é honestidade para o paciente. Professor Dr. Gustavo Mota, paciente Cássio Puterman, meus amigos, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Professor Gustavo Mota, uma honra poder recebê-lo aqui mais uma vez. A Bucocast está de portas abertas, meu amigo, para quando você quiser voltar, seja com paciente, com fisioterapeuta, com fonoaudióloga, com ortodontista, a casa é sua. Muitíssimo obrigado, viu? Puxa, obrigado, quero agradecer a todo mundo aí pelo apoio aí. Eu acho que isso vai ser uma coisa diferente, uma coisa que vai acrescentar para todos os colegas e para todos os pacientes. Acho que, sem dúvida nenhuma, esse foi um bate-papo bem, bem válido para todo mundo. Com certeza. Cássio, obrigado, viu? Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva ainda, né, para você receber a notificação dos episódios e também no nosso Instagram, @Bucocast. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.